A princípio, não achei que esse livro seria lá grande coisa, porque eu não sou muito fã desses escritores mainstream que aparecem do nada. Mas a Leslie Wolfe, ela realmente ela me fez dar o braço a torcer, eu paguei a língua quando li. Saudações para você que está me assistindo agora, eu sou o Isaac Nicolau e hoje eu trago a vocês um vídeo um pouquinho diferente do que eu geralmente faço, que são resenhas focando na maneira como os livros foram escritos, como as histórias foram desenroladas e como os autores chegaram a uma certa obra que foi produzida e como aquilo se apresenta no contexto geral literário. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Cirurgiã, da Leslie Wolfe. Eu estou lendo nessa edição da Faro Editorial e, bom, vamos deixar para comentar sobre detalhes técnicos no outro livro. Eu só trouxe o livro aqui para vocês terem uma ideia de qual versão que eu li. E outra coisa que eu quero falar é que, apesar de estar com esta camisa, eu não sou Grifinória. Eu sou do Corvinal, tá? Apesar de eu não gostar tanto de Harry Potter assim, eu não sou lá um grande fã. Mas, indo ao que importa de fato. Neste livro, A Cirurgiã, a escritora Leslie Wolfe, ela utiliza de certas técnicas que são muito voltadas a um caráter psicológico da coisa. Se você já leu, você certamente percebeu que em determinados momentos a protagonista, Anne Willey, ela é tomada por um senso de necessidade de dar razão a certos de seus atos e dar a eles consequência. E apesar de aquilo não necessariamente ser algo estritamente necessário, não ser algo que vá se concretizar de fato, ainda assim é algo que ela faz. E isso é muito interessante de se perceber, porque faz com que nós nos conectemos com o personagem de uma maneira mais íntima, mais próxima. Nós sentimos que eles são humanos. A personagem, ela não é burra, mas ela é afligida por anseios que são muito compreensíveis. E disso é possível perceber que ela existe naquele universo, que aquilo não é puramente fictício. E isso é algo muito interessante. Muitos escritores eles penam para fazer isso, e a Leslie Wolfe ela tira de letra. Ela escreve com um livro de técnica assim debaixo do braço e consegue fazer um trabalho bom. E essa necessidade específica do ser humano de trazer razão para tudo e uma consequência para tudo é algo inerente à nossa natureza. Existe mais de uma explicação do porquê que isso acontece e como isso se desenvolve, principalmente ao decorrer do crescimento e do amadurecimento de um ser humano. E uma das razões pelas quais isso é algo que de fato ocorre é a adaptação humana. Ao decorrer do tempo, nós nos moldamos para que fôssemos evoluindo, entre aspas, até porque o termo correto não é evolução, é adaptação. Nós nos adaptamos de tal forma que fosse mais fácil para nós reconhecer certos padrões. Sejam esses padrões físicos, esses padrões psicológicos, esses padrões sociais, culturais, e eles fizeram com que nós tivéssemos uma maior facilidade de compreender o mundo ao nosso redor e compreender a nós mesmos. Aos poucos, enquanto estávamos com os nossos semelhantes, nós conseguimos aprender a distinguir uma parte do lábio puxado para cima, como sendo um sorriso, ou então uma parte do lábio sendo puxada para baixo, como uma raiva, uma tristeza. Nós conseguimos nos comunicar através do nosso olhar também com os nossos semelhantes. E com os outros animais não é lá algo muito diferente. Se um cachorro percebe que o outro está rosnando e mostrando os dentes, ele percebe uma postura agressiva.
A mesma coisa com o ser humano. Se ele está notando uma rosnagem, uma postura agressiva, ele também percebe que há uma raiva ali. E como que isso tudo se conecta com o livro A Cirurgia? Até agora não está fazendo muito sentido. A questão é que existem momentos, eu acho que no livro inteiro até agora, até porque eu não terminei-o, mas eu já cheguei na página 150, aproximadamente 160. E durante todo esse trajeto, nós conseguimos perceber muito disso. A Anne Wheeler, a protagonista principal, por assim dizer, ela tentando justificar certas coisas e tentando encontrar razões para as quais, para trazer um pouco mais de conexões entre esse aspecto e a literatura da Leslie Wolfe. Existe um livro criado por um escritor chamado Antônio Damasio, salvo engano, qualquer coisa eu corrijo o nome dele na edição, que se chama O Erro de Descartes, no qual ele apresenta a razão pela qual ele acha que Descartes errou ao dizer que existe uma separação entre a tomada de decisão racional e o corpo, ou seja, as emoções, os hormônios que são liberados em nós enquanto estamos pensando em determinado assunto ou tópico. Descartes acredita que isso funciona dessa maneira porque alguns estudos conduzidos chegavam a essa conclusão. Entretanto, o Antônio Damasio ele discorda dessa perspectiva porque aqueles estudos não necessariamente evocaram as emoções que fariam com que alguém fosse além da razão para tomar uma decisão de fato. E existe também outro livro chamado The Storytelling Animal, do autor Jonathan Gottschall, que, em resumo, apresenta um ser humano como uma criatura além do Homo sapiens, isto é, o homem que sabe, ou até mesmo o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. E o Homo, neste caso, é humanidade, não apenas homens. É só a maneira como se convenciona de falar. E neste livro, The Storytelling Animal, ele vai trazer uma perspectiva que dá uma justificativa para que o ser humano seja um animal, uma criatura que está constantemente sendo tomada e banhada pela necessidade de que as coisas tenham uma razão, de que as coisas tenham um significado, de que as coisas tenham um início, um enredo, um desenvolvimento, e aí um meio, uma conclusão, um fim. E isso é muito interessante de se ter em perspectiva, porque como a Leslie Wolfe ela conseguiu adaptar isso muito bem à obra dela, você consegue sentir que os personagens, eles de fato são mais que personagens. É muito fácil enxergá-los numa vida real, com uma vida real. E eu acho que esse deveria ser o objetivo de todos os escritores que escrevem com essa pegada de trazer algo que é como a vida real. E, cara, é simplesmente espetacular. Eu diria que esse foi um dos livros com um caráter psicológico voltado a esse aspecto em específico de maior qualidade que eu li o ano inteiro, se não na minha vida inteira. Na minha vida inteira. Eu consegui ver muito bem essas separações e essas trajetórias traçadas pelos personagens de maneiras específicas para que eles tentem encontrar uma razão para tudo, uma justificativa para tudo. E isso se conecta muito bem com esses ensaios psicológicos já trazidos por outros autores. Então, isso que a Leslie Wolfe fez é uma aplicação simplesmente sensacional da necessidade inerente humana de dar razão às coisas, de explicar por que as coisas acontecem, dar uma consequência às coisas e pela maneira como a qual nem sempre, quando agimos, fazemos isso de maneira puramente racional. Até porque, seguindo os estudos do Antônio Damasio, quando nós tomamos uma decisão, ela não é puramente racional, pelo menos em casos que nos evocam emoção de fato.
em The Storytelling Animal, nós conseguimos, nós seguimos a perspectiva de que o ser humano, como o Homo fictus, o homem fictício, se apaixona e se enreda de tal forma que vive aquela sensação, aquela necessidade, aquela produção de que algo ou a própria vida em si como um todo funciona como uma história. É uma história. E cara, só por causa disso, o livro da Leslie Wolf ela já recebe um dos highest ranks que poderiam ter. Eu, a princípio, não achei que esse livro seria lá grande coisa, porque eu não sou muito fã desses escritores mainstream que aparecem do nada. Mas a Leslie Wolf, ela realmente, ela me fez dar o braço a torcer, eu paguei a língua quando li, porque ela consegue trazer isso de uma forma muito boa em sua obra. Não é perfeita a obra dela, lógico, assim como provavelmente nenhuma obra é, mas ela já é excelente nesse quesito. Eu gostaria de fazer com que esse vídeo fosse mais longo e trazer mais algumas perspectivas em relação a como a Leslie Wolf traz as relações interpessoais das pessoas que vivem na sua obra, como os clichês que ainda existem na vida são muito aplicados na obra dela e de uma forma muito interessante. E temas como, por exemplo, o machismo estrutural são trazidos à tona, a competitividade exacerbada entre mulheres de tal forma que elas acabam até a se prejudicar em vez de se ajudar para crescerem juntas num contexto que é claramente machista, como que os seres humanos se comportam e como os personagens se comportam ao acontecer o que acontece no livro, que é, eu acredito que todo mundo já sabe, mas a história se desenvolve no início porque a Anne Willey, a protagonista, ela perde um de seus pacientes. Perde no sentido de que perde a vida. Então, como que as pessoas e os personagens interagem e reagem a esses acontecimentos e como isso acontece na vida real e como ela conseguiu trabalhar isso também de uma forma muito boa para que na obra dela isso ficasse tão realista, tão bem feito. Infelizmente o vídeo já está ficando bem longo, então eu vou parar ele por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like, é, se inscreva, compartilhe, deixe um comentário de algo que acha que seria interessante. E se esse vídeo tiver uma quantidade legal de visualizações, muitas pessoas demonstrarem interesse pelo que aqui foi apresentado, eu pretendo trazer um segundo vídeo no qual eu vou elaborar um pouco mais esses detalhes que aqui já foram mencionados e de uma maneira um pouco mais preparada, até porque neste vídeo eu só trouxe as conexões que eu observei que já existiam e fiz e trouxe elas para que vocês pudessem tirar suas conclusões também, explicar se acharam interessante, se acharam que faz sentido, se concordam, se discordam. Eu ainda pretendo trazer um outro vídeo no qual eu vou fazer uma resenha, assim como em todos os outros livros, sobre a história em si, sobre o enredo, sobre o desenvolvimento, sobre como que a história se desenvolveu, sobre como a conclusão foi, sobre como o início foi. E daí, com base nisso, eu vou trazer a minha nota como eu trago nos outros. Então, é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.